pessoal, eu sou a professora Juliane Rossato, eu faço parte do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida Unesqueb, e nós estamos fazendo uma série de vídeos que estão lá no nosso canal, o canal do Unesqueb, e nós falamos já nesses vídeos sobre pesquisa clínica, também falamos sobre o uso de animais em pesquisa, modelos alternativos em pesquisa, e além dessas conversas que nós estamos fazendo durante esse período, também nós temos videoaulas com conteúdos de ensino, tanto para o ensino médio, quanto para a graduação, quanto para a pós-graduação. Então, vale muito a pena ir lá conferir esses nossos materiais, se inscrever no nosso canal, para que vocês possam ter acesso a todo esse conteúdo. E nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, ele faz com que a gente tenha que se reinventar, né? E com isso, nós tivemos que aprender a fazer videoaulas, tivemos que aprender a trabalhar com videoconferência, né? Usar os meios digitais para que pudesse estabelecer comunicação. E por isso que, vivendo esse processo, entendendo essas mudanças, né, hoje nós estamos com uma realidade que é a educação à distância. Então, por isso que nós trazemos esse tema hoje, e eu quero pedir para a professora Cláudia Funchal para que ela possa introduzir o nosso convidado dessa conversa de hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a professora Cláudia. Hoje a gente vai trabalhar um pouco com vocês e conversar um pouco sobre EAD, ou seja, ensino à distância, educação à distância, né? O que seria essa educação à distância, né? Seria uma modalidade de ensino, então, em que o professor e o aluno, eles não vão estar no mesmo espaço físico. Isso pode acontecer, então, com aulas, por exemplo, em um ambiente virtual, e também com horário marcado, que pode estar acontecendo ao vivo ou não, pode ficar disponível ali para o aluno por um determinado período, e pode também ser ministrada via uma conferência através da internet. Para conversar, então, com a gente sobre isso hoje, o nosso convidado, ele tem larga experiência com EAD, e é o professor doutor, então, José Luiz Novaes, do Instituto Alterosa. Vou deixar ele se apresentar para vocês e contar um pouco da experiência dele com o EAD. Bom, muito obrigado pelo convite de estar participando com vocês. E realmente essa é uma temática muito significativa e muito atual. Bom, deixa eu me apresentar então, né, para o nosso vasto público que está nos vendo e nos ouvindo. Eu sou o professor José Luiz Corrêa Novaes e eu tenho formação em teologia, filosofia e direito, e tenho minhas pós-graduações na área de educação e filosofia, né? E eu tenho muitos anos de experiência no ensino superior, tanto no estado de São Paulo, como em Porto Alegre, e também fui até o ano passado, também avaliador do INEP para credenciamento de instituições de ensino superior presencial e à distância, né? Então, a gente tem buscado trabalhar, especialmente no Instituto Alterosa, na qual eu sou diretor, um pouco dessa experiência de educação à distância, né? E a professora Juliana, a professora Cláudia, colocaram com bastante pertinência que esse é um momento muito onde, em função dessa especificidade da vida social, nós acabamos nos voltando um pouco mais para nós mesmos, refletimos mais sobre nossa condição existencial, nossas possibilidades de qualificação. Então, é um momento também especial para discutirmos esse tema. Então, se me permitem, primeiro uma observação que pode parecer um tanto óbvia, mas de um filósofo muito importante chamado Rubem Alves, que dizia que as coisas que nós menos conhecemos é aquilo que julgamos óbvio ou familiar, que nós usamos, não é? E eu não tenho aquele distanciamento epistemológico ou metodológico para poder perceber, dar sentido às coisas. Eu digo isso por quê? Porque todo mundo fala educação à distância hoje, né? Se você abre seu e-mail, você tem lá uma série de propaganda de faculdades, né, de vários lugares do Brasil te oferecendo curso. Isso é muito bom, não é que seja acha ruim, que sabe fazer, né? Todo mundo, hoje, todo mundo sabe fazer. Exatamente. Então, primeiro acertando um conceito, olha, EAD não é um conteúdo, EAD é uma modalidade, é uma ferramenta de ensino.
Então, nós temos, tecnicamente, duas ferramentas. Lembrando que a ferramenta de internet, etc., ela é relativamente recente, mas a educação à distância é feita, inventado pela Open University da Inglaterra, final do século XIX, século XX, onde a pessoa fazia por correspondência, ela vai, respondia as questões, mandava por correio, postava, devolvia, tinha cursos técnicos no Brasil, não é? Então, essa não é uma novidade. Novidade é a ferramenta que é a internet, né? E E uma maior criou uma comercialização, variedade. né? Uma maior comercialização, a mídia, né? Aparecendo, mostrando muito. Isso, exatamente sobre isso, né? Bom, então, uma coisa importante, olha, quem pode realizar um curso à distância? Eu Qualquer diria a pessoa vocês, pode fazer. a princípio todos, né? Depende da especificidade ou depende do grau que você queira atingir com a sua formação. Então, nós temos desde uma formação de conhecimentos gerais, área cultural, área técnica, até graduações. E há 2 anos atrás, o INEP aprovou mestrado e doutorado à distância. É que ninguém Acho teve a coragem de efetuar ainda, né? acho que é importante falar, né, Zé? A gente pode fazer desde um curso normal, como, por exemplo, um curso de Sim. extensão, né? Pode ser considerado ensino à distância. Pode fazer uma graduação, né? Um curso inteiro de graduação à distância e uma pós-graduação também pode ser feita à distância, né? A gente vai em todos os graus, né? Então, podendo fazer com que qualquer pessoa faça um curso, né? Mesmo que ela não tenha uma graduação, ela pode fazer um curso à distância. Se ela tiver uma graduação, ela também pode fazer inclusive a sua graduação à distância hoje em dia. Pode, sem problema. Por exemplo, o Instituto Alteró, se me permite, nós temos praticamente 30 cursos de graduações lá, desde bacharel, licenciatura, tecnólogo, não é? Claro, a obrigatoriedade é ter o ensino médio completo e etc. Temos especializações, não é, tal. Então, é uma ferramenta hoje muitíssimo importante, porque ela relativizou o tempo e o espaço. Né? Os critérios para a entrada nesse curso seriam os mesmos critérios necessários para um curso presencial. Né? Isso que tem que também ficar claro. Sua pergunta é muito importante. Você lembra que eu comentei que o que diferencia é a modalidade. Os critérios são idênticos. Sim. Né? Então, dependendo do grau, por exemplo, eu quero fazer ensino superior. Então, você é obrigado a ter o ensino médio, o seu histórico escolar, outras documentações, assim como presencial. É a mesma lógica. E se permitem também, por lei, não é possível que o diploma distinga a modalidade. Por exemplo, bacharel em engenharia civil, à distância ou presencial? Não, por lei não pode. Tá? Então, no diploma não diz que o curso foi à distância, é isso? Não pode. Há uma vedação legal, por quê? Porque você mudou só a sua ferramenta. Né? O conteúdo, as interações, elas continuam na especificidade de cada modalidade, em tese, a sua escolha. Né? Isso é interessante. Uma coisa importante, Zé, esses cursos, vou falar em graduação especificamente, né? Uma graduação na modalidade à distância, ela é toda à distância ou ela tem que ter um percentual, uma porcentagem em que a pessoa vá fisicamente até a instituição e que ela tenha um contato pessoal com o professor, com o tutor? Como é que é isso? Essa pergunta é muito importante. É o seguinte, ó, há várias modelagens de educação à distância. Né? Bom, há modelos onde a educação à distância ela é toda feita à distância efetivamente, exceto o processo seletivo que tem que ser feito presencialmente, ou na instituição, ou em polos credenciados, que essa é uma dinâmica que a AD tem, e os presenciais não têm, né? Mas o processo seletivo, e esse processo depende de instituição a instituição, tem que ser feita presencialmente. A primeira coisa é isso. Depois tem a modelagem de cada instituição de ensino superior em AD. Algumas dão um percentual de encontros presenciais. Perfeito. Outras são toda ela em AD. Agora, há cursos como as engenharias e alguns da área de saúde,
aonde é obrigatório que a instituição ou os polos tenham laboratórios. Isso é importante, né? Você pega um curso de engenharia, por exemplo, ele não pode ser exclusivamente à distância, porque exige laboratório, né? Então, esse traço é importante na hora de você fazer opção por cursos que realmente vão lhe dar a formação adequada, quer para a sua construção existencial, quer para o mercado de trabalho. Então, essa modelagem depende curso a curso, de acordo com o projeto pedagógico. Eu diria para vocês que é muito semelhante ao presencial, né? Não tem nada no MEC que diga que escolhem. tem. Não tem nada no MEC, então, que diga que tem que ter uma porcentagem obrigatória física, Isso, presencial. Sua pergunta é importante, senhora Cláudia, pelo seguinte: o nosso raciocínio, nesse caso, ele é inverso. São os cursos presenciais que podem hoje oferecer até 50% à distância. Antes era 20%, não é? A legislação alterou para 50%, né? A recíproca não é verdadeira. Nos cursos à distância, você pode ter eles integralmente à distância, né? Como em várias licenciaturas, vários cursos, administração e etc., só estágios que obrigatoriamente têm que ser feitos presencialmente, os relatórios e etc., né? Tá? Mas aí é que tem a diferença do presencial. Você não é obrigado a ter uma quantidade de carga horária presencial, a não ser que o projeto pedagógico do curso peça. Agora, por questão de diferença lógica, boa parte dos cursos tem só os laboratórios ou estágios. Por quê? Porque se houver uma frequência presencial, isso pode inviabilizar a educação à distância efetivamente, né? Então, muitos optam pela modelagem que seja exclusivamente presencial. Agora, algumas avaliações são feitas presencialmente e outras no sistema DAD dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Depende do modelo de cada instituição nesse ponto. Né? Interessante. Nós, agora, assim, né, dentro dessa situação da pandemia, a escolha, a EAD presencial, ela acaba que a gente não tem mais essa escolha. Nós estamos sendo colocados numa situação de à distância, né? Então, também o aprendizado com relação a isso, ele é importante. Por isso, a diferença entre ter um professor e ter um tutor, isso, para mim, acho que é importante deixar claro, né? Quem é o professor que, por exemplo, eu estou dando aula à distância, mas eu dou aula para toda a minha turma. Eu faço uma videoaula, ou mesmo ao vivo, né, online. Fui recomendada a não falar o termo EAD e sim online, né, que eu estaria online. Então, essa diferença entre estar com o professor, estar com o tutor, né, com relação ao EAD. Isso. Bom, é aquilo que eu lhes falei, uma modelagem, mas na legislação educacional, a instituição ela pode ter, e ela obrigatoriamente ela tem que optar, ou ter as duas modalidades, ou uma só. Ela pode ter o tutor presencial e o tutor à distância, né? Isso ela precisa ter no seu projeto pedagógico de curso, né? O tutor presencial, ele fica à disposição do aluno na sede da instituição, lembrando que a diferenciação é que a instituição de EAD pode ter vários polos pelo Brasil, de acordo com o conceito do curso e o conceito da instituição de ensino superior, que nós chamamos pela sigla de IES, né? Se você tem nota 4, você pode abrir algumas centenas de polos, por exemplo, tá? Claro que, nesse caso, o tutor presencial é praticamente uma impossibilidade em 200 polos, né? Então, geralmente, ele fica mais afeito à sede da instituição. Mas, obrigatoriamente, tem que se ter o tutor à distância. O tutor à distância, então, é aquele que está à disposição do aluno para quaisquer tipo de dúvidas, ok? Claro que ele não é online, não é? Agora, geralmente as instituições colocam em certo horário de dia e semana um chat para poder conversar, como nós estamos fazendo agora, com os alunos, né? Tá? Então, você tem uma fração de alunos por professor, né? Geralmente é o tutor à distância, que vai, então, naquele período, estar à disposição dos alunos para trabalhar. Bom, aí tem uma coisa, se me permitem, que é fundamental
para que você tenha um bom resultado na sua formação à distância? É uma palavrinha mágica que se chama disciplina, né? Era o Isso que é fundamental, nós íamos gente. comentar, né? Porque assim fica aquele mito de que a educação à distância ela é mais fácil do que a presencial, né? Se E, tem essa ideia. Mas na é, construção da tua educação, né? Tu quem vai fazer, é tu quem faz. Né? Tanto se tu estiver é, na presencial ou não, né? exato. Independente da É que a E eu, modalidade. assim, de AD, assim, eu vou ali, vou olhar um videozinho, fecho o meu é, vídeo, ninguém tá me vendo, eu fico fazendo as unhas, ou eu fico vendo a live aqui do lado, né? E o professor fica, Mas no presencial também, às vezes, tem gente que faz a unha, não, então mas isso assim, aí não vai. Não, para mim ou que não faz tenho, diferença. não tá me eu vendo, então eu fico diria, boba ali falando, né? E eu tô fazendo outra coisa, porque eu fecho a minha câmera, é muito mais fácil, as pessoas acham, fazer uma educação à distância, né? eu diria para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo hoje que isso é uma lenda urbana, Exatamente. né? Pelo seguinte, vejam só, você opta pela modalidade presencial. Eu dei aula há quase 30 anos no ensino superior e eu tinha alunos com 4 ou 8 aulas semanais, no curso de Direito, que um semestre depois ele nem sabia o nosso nome, eu não fazia a menor ideia, né? Sabe? E lá você pode, uma série de situações, se esconder no grupo, né? Então, na educação à distância, essa modalidade você já não consegue fazê-lo. Por quê? Porque a sua atividade, ela é puramente individual. É você que lê, você que reage, você que faz as atividades, levanta dúvidas, faz a prova, né? Então, é uma interação praticamente, eu diria para vocês que radical e absoluta frente à modalidade, ao ambiente virtual, né? Então, é uma outra formatação. Por isso que eu disse aqui que sem disciplina você não vai conseguir ter um bom resultado, né? Claro, daí Porque a em gente tem que tese, é pensar, você né? que organiza, Sim, né? exatamente. A gente tem que pensar que tem vantagens e tem desvantagens na educação à Exato. distância, né? Como, É, por exemplo, grande vantagem, né? Por exemplo, às vezes é tu poder fazer teu horário, né? exato. Se ele Essa é tá uma lá, A vantagem. situação que a gente vive hoje, né, em que as pessoas estão trabalhando em diferentes horários, tem muitas Tá. pessoas que têm um isso, trabalho informal e não conseguem fazer aquele horário restrito, Isso. né, que a gente acaba permitindo na educação. Exato. tá lá, se a aula tá lá, eu posso Só fazer a para ter, aula da manhã, às 5 da manhã, né? O que for melhor para mim, por exemplo. Né? Claro que vai ter encontros que vão ter que ser ao vivo, que vai ter que ser presencial, ou no chat ali, né? Vai ter que ser naquela hora que for determinada. Mas uma grande parte, exato. se eu me organizar, que daí é outra desvantagem, se eu não me organizar, eu estou na Vai desvantagem, ter, mas exatamente. eu posso fazer no horário que eu quiser, né? O horário é mais flexível, digamos assim. É, tem que ter uma mudança, Perfeito. muitas Deixa vezes, eu dar de um exemplo. comportamento, né? Porque tem que estar Exato. comprometido com o que quer fazer. Perfeito. É. É, exatamente. Queria vocês terem uma ideia. No geral, a modelagem é assim, olha, as unidades de ensino, né, são distribuídas por módulos. E esses módulos se dão num tempo, 2 semanas, 10 dias, 20 dias, né? Tá? Então, você tem, bom, eu tenho 10 dias para fazer, eu faço o dia que eu achar mais conveniente para mim, e no horário que me for mais conveniente, né? Agora, eu falei da disciplina porque sai da rotina, por isso que é importante. Quando sai da rotina, a gente tende a se perder um pouco, né? Que o presencial é assim, todo dia eu vou de 19 às 22 horas, estou na faculdade, é minha rotina, né? O presencial você não tem, a distância, perdão, você não tem. Então é preciso isso e saber que exige de você uma atitude, uma cognição mais intensas do que o presencial, porque é você e o conteúdo, né? Eu Que diria que você são está interagindo com você mesma, né? Isso é duas grandes importante. desvantagens, né, Zé? Assim, desvantagens entre aspas, mas são que tu teria que ser disciplinado, que foi a palavra que tu Sim. usou, né? É uma desvantagem quem não é disciplinado vai ter que aprender a ser. E a Aprender a outra ser. grande desvantagem, eu diria que é concentração. Né? Porque É. a pessoa ela tem que se manter concentrada. Naquele momento que a aula está ali, ela tem que prestar atenção no que está E acontecendo. tá Né? focado. Claro Exatamente. que facilita
né, o processo de que cada um tem um processo de aprendizagem diferente. Claro. Então, também facilita para que as pessoas possam adequar a sua realidade de aprendizado, né? Vai ler mais, ou o vídeo é que vai ajudar mais, né? Claro que isso Exatamente. também, né, são vantagens que também Agora, existem. a educação à distância tem vantagens muito interessantes sobre o presencial. Por exemplo, eu faltei a uma aula. No dia seguinte, eu vou com um amigo meu e falo, Fulano, você empresta seu caderno para mim? Ele vai te emprestar, só que você vai ver escrito lá o que ele entendeu que o professor falou, né? Claro que hoje a maioria só tira foto Exato, foto da foto do quadro. Hoje é foto do quadro. Copiar já não... Durante aquele período de 10, exato. E na EAD, que é por 10, 12 dias, você pode ir e voltar no conteúdo quantas vezes forem necessários. E lá você é obrigado a ler. Essa é uma interação interessante que o presencial às vezes não tem. Você não tem como você avançar nos estudos sem leitura e sem escrita de uma aquilo, né? Então vai gerando habilidades que você não tem como furtar elas, né? Isso que eu acho que é bastante interessante também nessa modalidade. Agora, que é importante as pessoas perceberem, olha, será que eu consigo ouvir que nem uma aula do instituto de vocês, que é muito bem formulada, que eu já vi algumas delas, né? Eu consigo ficar muito tempo, eu me disperso. Isso aqui, gente, é igual trabalho em home office hoje. Tem gente que não conseguia fazer, se virou e vai trabalhar em casa. Vai ter que aprender. Tem que aprender, ter que meu filho, que nesse horário ele pode ficar sentado comigo lá, mas eu tenho que ficar um pouco em silêncio para concentrar, a rotina da casa, é a mesma coisa. Né? Nós precisamos aprender a mudar essa mentalidade, porque hoje nós estamos com uma realidade diferente, né? Não é como eu disse outra vez, não é mais uma opção, quero, não quero. Agora, para que eu possa continuar estudando, eu preciso fazer, né? Então, é isso que hoje também a gente tem que aprender, né? Como fazer, como se organizar. Não, e além disso, a gente falou de desvantagem, né? Mas tem as grandes vantagens. A primeira vantagem é essa aí. Eu posso assistir. Hoje eu não vou poder, mas amanhã ela tá no ar de novo para mim. Meu filho ficou doente hoje, não vou poder. Mas daqui a pouco ele vai dormir e eu consigo fazer, né? Mas eu acho que tem uma outra grande vantagem que talvez seja o valor também, né? Tipo, uma aula presencial. É muito mais caro um curso presencial do que um curso à distância, né? Então, acho que isso também tem que ser levado em consideração como vantagem, né? Gente, a diferença do preço não implica que uma tem qualidade melhor e a outra não é isso, tá? A diferença está nos recursos que você utiliza, no dispêndio de tempo, na quantidade de profissionais que você utiliza, né? Tá? Aí você faz o preço. Lembrando o seguinte, por que é bem mais caro o presencial? Porque desde a manutenção do espaço físico até a equipe de suporte, docentes e etc., isso tem um custo elevado, né? Na EAD, esse custo ele se dilui no tempo, né? O que proporciona, obviamente, um valor muito mais em conta e mais acessível. Não é que ele seja melhor ou pior, né? É que a ferramenta te oferece mais facilidades que, em tese, fica a sua escolha. Isso é fantástico, mas poder escolher, né? Tá? Então, você tem uma série de situações hoje, com critérios, instituições boas, mais frágeis, assim como é o presencial, também pode ocorrer, né? E como é que o mercado de trabalho ele recebe esse profissional? É claro que a gente ainda está engatinhando nesse processo, né? Ainda estamos percebendo, né? Algo novo, é muito novo essa realidade do EAD em massa, né? Então, a gente tem esse movimento há muito tempo, mas hoje ela se tornou, né, uma realidade em massa. Como é que o mercado recebe esse profissional? Essa pergunta é muito importante, eu agradeço por tê-la feito. Que é o seguinte, olha, há alguns anos atrás, nos seus primórdios, uma década e meia, realmente você tinha uma certa fragilidade, porque era uma modalidade absolutamente nova, né? Então, o tempo foi consolidando erros e acertos e etc. Tá? Bom, o que acontece hoje, tá? Hoje acontece o seguinte, primeiro dado importante, dado do INEP,
que é o Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, né, que regula o ensino superior no Brasil, tá? E no final de 2018, de cada 10 alunos matriculados no ensino superior, 6 estavam na educação à distância, gente, 2018. A tendência é aumentar esse número, tá? Então, o que quer dizer isso? Primeiro, há uma aceitação das pessoas e não se iludam também na aceitação de diplomas, tá? Lembrando que cada vez mais você vai qualificando a educação à distância, as pessoas vão se apropriando, vão trabalhando melhor a lógica dessa formação. E outra coisa importante, né? Por que o mercado vai aceitando? Porque cada vez mais hoje, a ferramenta do ensino à distância, ela entra nos treinamentos e capacitações de funcionários, nas mais variadas empresas, da microempresa até as grandes corporações transnacionais, né? Então, é a modalidade aí que está aí. Você tem hoje hospitais, instituições que abrem sua própria faculdade hoje em dia. Sim. Tudo à distância, né? Então, hoje você tem uma aceitação cada vez maior, e eu tenho para mim que, pela observação do cotidiano, que cada vez mais você vai diminuindo a sensação, bom, esse é mais frágil, acho que formou em AD, esse aqui é melhor, foi presencial. Cada vez mais vai ficando como se fosse uma anedota do dia a dia, e as coisas vão se equivalendo, alterando-se somente a modalidade na qual você se sente mais presente. É claro que há áreas ainda de formação profissional que têm resistência para a formação de seus quadros de educação à distância. Pode acontecer. Mas essa é uma discussão que, ao longo do tempo, ela vai se ajustando também, né? Ela vai se ajustando, né? E o problema não está tanto na oferta do curso, mas está que as corporações, elas acabam privilegiando o ensino presencial por série de razões, até por tradição da área também, e por excesso de zelo, que também conta nesse processo, né? Mas cada vez mais eu tenho para mim que a educação à distância, ela vai ocupando espaço, e logo ela vai estar com o mesmo nível de qualidade, assim, no imaginário das pessoas, no dia a dia. Lembrando, né, gente, que é importante, olha, nós vamos chegar daqui 2 anos com praticamente 70% das matrículas do ensino superior à distância. Isso é inevitável. Né? Esse processo então, se acelerou agora, tá? Acelerou bastante, com certeza. Exato. Sabe aqueles modelos, né? Sabe aqueles modelos de universidade com 30 mil alunos? Isso foi no passado. As instituições que não se atentarem, não se reajustarem, elas vão perder muito espaço na sociedade, né? Então, elas precisam se organizar e se ajustar. É como eu disse a vocês, ó, 2017, o INEP aprovou mestrado e doutorado por EAD. Sim. Né? Isso aí é só uma questão de tempo, certo? Começar a viabilizar e você toca a vida. Você opta por aquela que você julgar mais conveniente. Acho que outra questão que é bem conveniente falar um pouquinho e que as pessoas perguntam muito é sobre as avaliações. Como é que é o processo avaliativo no ensino à distância? Tem prova? Como é que é isso? Sim, tem prova, viu? Eu já adianto que o processo avaliativo... Não é tão fácil assim. Não pagou, passou, né, gente? Tá? O processo avaliativo é o seguinte, você pode, a instituição, claro, pedagógico do curso, ele vai explicar como é que vai ser o processo avaliativo. A avaliação, gente, é uma obrigação legal, não tem como abrir mão de avaliação. Não há ensino sem avaliar a relação de ensino-aprendizagem, né? Bom, então o que acontece? Geralmente se tem 2 modelos, tá? Esse modelo vai na disciplina de atividades realizadas no ambiente virtual, né? E prova, tá? A modelagem é que depende de cada projeto. Algumas IES, né, ou instituições, pedem que a prova seja presencial, melhor exigem, né? E outras, ela pode ser feita com toda a segurança, através de senhas, etc., dentro do próprio sistema virtual, tá? Então, o modelo depende de cada instituição de ensino, né? Tá? Relatórios, quando há estágios e etc., você tem que virar seu relatório. Você tem instituições parceiras para relação de estágios, não é assim, eu faço estágio onde eu quiser, finjo que estou estagiando,
Isso aí é senso comum, né, gente, tá? Você tem as instituições cadastradas, você realiza estágio, envia relatórios, né, e etc. Da Tá? mesma maneira como se faz com presencial. Exatamente. Eu podia perguntar assim, mas educação à distância reprova? Sim, claro, claro. Se você não fizer no período de tempo a atividade do módulo, você reprovou no módulo e na unidade. Claro. Tem algumas instituições que a média é 6 e outras são média 7. Não consegui a média, eu fico de exame. Não passei no exame, reprovei. Né? É a mesma lógica, tá? É o mesmo cuidado e etc. Né, que você tem que Só ter. dá mais Né? trabalho para o professor para corrigir, pelo menos eu estou achando. Ela é mais Estou trabalhoso. achando que dá É, trabalho. exato. Ele é trabalhoso. Ou o Trabalhoso em cliente está termos. Ele te exige acostumado, demais, né? né? Mais É, acostumado, até mudar exato. também o nosso É. comportamento E como aí, professor. e aí uma coisa interessante. As pessoas julgam assim, vou fazer AD porque vai me sobrar tempo. Não, Ah, gente, é o vai. contrário. Não, É o Não. Não. verdade. Vocês sabem, quanto mais tecnologia, maior é o controle sobre nossos corpos, nossas mentes e do nosso tempo, né? Entendeu? Então, a relação com o tempo, ela muda totalmente, né? Entendeu? Que vai me exigir pesquisa, estudo, o professor tem que reagir, né, com mais frequência frente aos alunos, né, e etc. Então, é uma outra dinâmica com o tempo, muito interessante e que vale a pena as pessoas experimentarem, ouvirem do Nived as aulas de vocês, começar a se organizar, porque, gente, no Brasil, o mundo mudou e muda para o Brasil também, né? Ferramentas novas chegam, se apropriam em todas as áreas de conhecimento, não tenho dúvida. Exato. Eu Acho que a gente falo tem porque eu sou. duas coisas aí, né? A velocidade da evolução das coisas. É natural que a internet ela ocupe um espaço cada vez maior, seja Exato, para relações pessoais, seja para estudo, para tudo, né? exatamente. A gente voltar, não é tanto tempo assim, 20 anos atrás, não se tinha isso, né? Aham, exato, Então, não se tinha, eu brinco, né? Eu mandava artigo no papel há 20 anos atrás, pelo correio. Os exatamente. alunos acham que não, que isso é uma coisa arcaica. Não, a gente mandava artigo no papel. Meu artigo de mestrado foi enviado Há pelo pouco correio. tempo atrás eles mandavam isso, Não verdade? é tanto tempo assim. Então, a evolução da tecnologia ela é muito grande, né? Então, como consequência disso, o ensino vai ter que se adaptar a essa evolução. Primeira coisa. Necessariamente. Segunda coisa, o atual período que a gente está vivendo, que é um período de pandemia, que a nossa geração não passou por isso. Né? Quem é que passou? Talvez se exista alguém com 100 anos ou em torno de 100 anos vai se lembrar lá da gripe espanhola. Exato, no começo do século XX. Então, assim, ó, essas etapas elas são de grande sofrimento, mas de grandes evoluções para a humanidade também. Então, eu acho que uma lição que está deixando e que vai deixar como legado tudo que a gente está passando agora para gerações futuras é que a EAD ela já existia, mas ela vai se fortalecer agora. E ela vai passar a existir mais do que nunca de agora em diante. Tipo, essa adaptação que o ensino está fazendo, seja ensino superior, seja ensino médio, seja ensino fundamental. O meu filho, que tem 3 anos, querem dar educação à distância para uma criança de 3 anos. A minha está fazendo. Exatamente. Então, eu acho que isso daí vai marcar. Vai ser uma geração, vai ser um ponto Exato. que a gente vai ter que conviver. Né? Não vai ter como voltar mais. Vai ser uma marca que vai ficar registrada que muitas coisas vão começar a funcionar de forma diferente. Até o home office. Né? Tipo, vou para a empresa toda semana. Agora já não estou indo. O que a empresa vai começar a ver? Eu posso Será deixar que tem necessidade, né? Será que precisa, porque o gasto acaba sendo também muito maior. Exatamente. Posso deixar meu funcionário em casa, porque assim, as pessoas pensam, eu tô de home office, eu vou trabalhar muito menos. Negativo, tu vai trabalhar muito mais. Muito mais. Porque não tem horário de almoço, não tem aquela saidinha que tu dava, tu voltava 1h30 depois, não tem. Tu vai ali. Exato, né? Então, marcou, é uma revolução e a EAD dela veio e ela para se consolidar. Né? Ela já existia. Mas agora ela vai ser consolidada. Exato. E se me permite, em vez da gente ficar horrorizado,
revoltado, nós temos que mudar a qualidade das nossas perguntas. Às vezes nós não temos respostas satisfatórias, gente, sabe por quê? Porque nós não estamos fazendo as perguntas certas. Esse é o problema. Em vez de eu me horrorizar, eu tenho que perguntar, por que não? Por que não? Né? O que é isso? E se me permite, coisa que nós comentamos, as especializações, gente. Vocês se lembram que uma especialização é no mínimo 1 ano e meio, vocês lembram? Sim. Aula sexta, sábado, depois uma dissertação ao final, aquela especialização com áreas de mestrado, né? Sim. Você costumava fazer. Isso mudou radicalmente por causa da EAD. Na EAD agora, especializações em qualquer área, a partir de 360 horas, você faz em 4 meses. 4 meses, e desde o final do ano passado, 2019, pela legislação do INEP, não é mais necessário ter dissertação ao final da especialização. Sabe por quê, gente? Porque agora a ideia... Né? Exato, porque agora a ideia é que a gente se reinvente a todo momento. Eu fiz uma área X, mudo para outra, especializei nisso, faço outra coisa. Sabe? Capacitar, né? Capacitar, você se reinventa, você se refaça. Exato. Né? Exatamente. Acho que isso é outra palavra-chave para o momento, né? O mercado já estava enxuto e está ficando cada vez mais enxuto. Então, exato, a capacitação, nesse momento, ela é fundamental. O profissional que não souber fazer algo diferente do beabá, né, diferente do arroz e feijão, esse não vai arrumar emprego. E eu diria a vocês que isso não tem relação com a idade. Eu estou com 50 anos, não consigo mais não. Essa lógica mudou, felizmente, no Brasil. Eu tenho que ter qualificação, eu tenho que ter cabeça aberta, me qualificar, me refazer. É isso que vai fazer diferença, não é mais só a faixa etária, não. Tá? É isso que vai marcar a sua diferença. Então, estudar, estar antenado, participar de vídeos, ouvir coisas, né? Retomar conhecimento do ensino médio que eu me esqueci. É isso que me faz ser um cara qualificado, competente e diferenciado, né? E nisso, gente, essa ferramenta que nós estamos conversando agora, se a gente for pensar bem, é um negócio extraordinário, né? Quando é que nós três conseguiríamos conversar presencialmente? Né? Demora, difícil, conseguir marcar um lugar, conseguir acertar as agendas, né? Não é fácil. Gravar, fazer edição, uma coisa lá, entendeu? Não conseguiria. A publicizar isso para uma multidão de pessoas, né? Isso é uma coisa fantástica, né? Claro. Isso é uma coisa extraordinária, tá? Por isso que é um desafio bacana, onde a AD, ela realmente entrou num espaço de organização social do mundo contemporâneo, onde você, como eu disse a vocês, relativizamos o tempo e o espaço, né? De fato, relativizamos, né? Hoje a gente só marca o horário que a gente vai conversar juntos. O restante está tudo dado na relação tempo e espaço. Então, Zé, faz para a gente, assim, né, uma dica final para quem está buscando, então, capacitação em relação ao EAD, né? Então, o que essa pessoa ela tem que fazer? Como que ela pode buscar essa educação através, né, da distância? Como é que que ela tem que fazer? Eu sugiro, sim, se eu puder permitir, vou dar uma sugestão, não é? Primeiro, encontre a área de conhecimento que você goste ou que você necessite, né? Lembrando que o ensino, a formação não é mais estática como no passado, né? Eu posso me reinventar a todo momento, né? Veja as instituições que cabem melhor no perfil que você quer, peça para a instituição te apresentar a matriz curricular do curso, quais são os conteúdos, ver se é isso que você quer, qual é a modalidade que ela te oferece, né? Tá? Veja essas coisas, preço, você tem uma variedade grande de preço, que com certeza vai caber no seu bolso para poder estudar, né? E estude. E outra coisa, ó, tenha bom ânimo, seja um cara animado, né? As dificuldades estão aí, e fazer do problema um desafio, tá? Que aquilo te mexa e te movimente no mundo, né? Que eu deixaria. É o que nós precisamos agora, né? Dessas palavras de incentivo, e é isso que a maioria dos alunos tem que colocar em mente, né? Tem que continuar. Exato. Exatamente. Né? Então, né?
Gostaria de agradecer esse nosso bate-papo, foi ótimo conversar com vocês, né? Eu acho que essas nossas conversas, elas servem para que os alunos consigam entender um pouquinho melhor a respeito de vários assuntos que estão aparecendo bastante, né? Então, a gente pode trazer um pouquinho, né, desses profissionais que conhecem bem, que sabem dar importantes dicas, para que as pessoas possam fazer as suas escolhas, né? Para que elas possam ter uma melhor, né, visão para conseguir fazer as suas escolhas. Exato. A gente tem a te agradecer, né, professor, por estar aqui presente hoje com a gente, por esclarecer várias dúvidas nossas e com certeza de quem também está nos assistindo. Eu vou fazer assim, eu vou deixar, não esqueça de nos seguir, né, que nas redes sociais e também aqui no nosso canal, que ainda não está inscrito, vá lá, se inscreva, deixa um joinha no vídeo, que isso vale muito para a gente. E eu vou deixar também linkado embaixo do vídeo o link do Instituto Alterosa. Então, para que o pessoal possa entrar no site e conhecer os cursos que vocês têm à disposição, à distância, tá? Para poder saber um pouco mais sobre isso. Uhum. Muito obrigado, né? Agradeço a professora Juliana, a professora Cláudia, né? É um privilégio estar conversando com vocês, né? São professores e pesquisadoras de reconhecida competência, né? E parabenizar, né? Não só pela trajetória acadêmica profissional, bem como, né? Pela iniciativa do Instituto que vocês têm de gerar essas lives e dizer que eu estou inteiramente à disposição de vocês. É uma satisfação muito grande. E vá conhecer o Instituto Alterosa. Vale a pena. Estamos à disposição de vocês lá. Né? Muito obrigado, pessoal. Uma satisfação. Obrigada. Então, até mais, gente. Tchau, até mais. Tchau.